Bom dia a todos. Feriado e vocês aqui, interessante. Não tinha coisa mais cômoda para fazer, não? Tinha. Está deitado, dormindo, com ar-condicionado, mas vocês estão aqui para louvar ao Senhor. A última palavra que eu dei aqui, nós falamos sobre o esforço que a gente tem que desprender para servir ao Senhor Jesus. Então quer dizer que para servir o Senhor Jesus, nós teremos de nos esforçar? Sim, com toda certeza. A palavra de Deus diz que para a gente alcançar o reino de Deus, nós temos de nos esforçar. E aí nós discorremos sobre isso. E hoje, eu quero compartilhar uma passagem que muito falou comigo. Para quem me conhece, sabe que eu sou muito liberal. Enquanto nós temos o pastor Wesley, muito, assim, mais para o conservador, para a firmeza. Não é bem tradicional, mas ele é mais, como é que eu vou falar? Mais responsável, mais posicionado, mais sério, mais firmado. Sabe, ele tem uma disciplina muito boa. Não que eu não tenha, mas eu estou falando em questão de certos posicionamentos mesmo. E eu vou compartilhar com os irmãos hoje uma passagem que há alguns anos falou muito comigo e que me deu um choque de gestão na linguagem de empresa. Algo que despertou na minha vida, onde eu precisava ter um entendimento mais maduro, porém não radicalizado, não radical. E eu espero que hoje eu possa estremecer vocês também um pouquinho. Espero que eu possa conseguir transmitir isso que Deus falou ao meu coração. Vamos abrir lá em Lucas 14? E eu não estou criticando nem os liberais, nem os conservadores. Cada um nasceu com aquilo que Deus lhe deu, com o seu dom próprio, inato. Você nasceu. Tem gente que é mais sério, tem gente que é mais calado, tem gente que é mais sorridente, tem gente que conversa demais. Então, mas tudo isso são características. Mas vamos lá. Lucas 14, nós vamos ler do 15 em diante. Eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura, tá, gente? Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele, com Jesus à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, no caso Jesus, porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Desculpado, né, gente? Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Há lugar aonde? Na ceia, né? Na mesa. Respondeu-lhe o Senhor:
sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Continuando, em Lucas capítulo 14, versículo 25, agora em diante. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a minha cruz e vier após mim, não pode. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Não presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Vamos ler todo mundo esse finalzinho aí? Quem tem ouvidos, que o Senhor nos dê agora um ouvido para ouvir o que o Senhor quer falar nessa manhã. Amém. Começamos falando sobre uma parábola da grande ceia. Pessoas estavam sentadas com Jesus, e Jesus então começa a falar certas coisas, dando orientações, e de repente alguém que estava na mesa vira e fala assim, o que ele fala? Bem-aventurado aquele que comer o pão da mesa de Deus. O cara ficou maravilhado com as coisas que Jesus estava falando. Mas por que ele disse isso? Bem-aventurado aqueles que comer pão do reino de Deus. Ele pensou realmente no Messias judaico, naquele que iria vir para resgatar o povo judeu. Então ele pensa, nossa, bem-aventurado é quem comer do pão do reino. Mas o reino que ele falou, ele estava pensando só nos judeus. Por que a gente pode concluir isso? Olha a resposta de Jesus, que parece que não tem nada a ver com a história de comer pão no reino de Deus. Olha o que Jesus fala. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Aí Jesus vai explicar por que ele, com aquela declaração, estava certo e estava errado. Porque é certo, quem bem-aventurado é aquele que comer o pão do reino de Deus. Mas não é só os judeus. Aí Jesus começa a falar. Olha o que Jesus fala. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados. Gente, aqui a gente precisa lembrar do contexto daquela época. Naquela época, eu queria fazer, por exemplo, um casamento da minha filha. Aí eu marcava o dia, só que eu não colocava a hora. Sabiam disso? Só para os que moravam longe. Na hora eu enviava meus servos pela cidade falando, casamento está pronto, casamento está pronto. E isso para a maioria das festas era assim.
Que cultura mais... Já que você já vai convidar, fala, é tal hora. É tal hora, não é assim, gente, hoje? Então, de certo, eles viram que isso era errado. Mas nós precisamos entender o contexto da época aqui. Então, na realidade, quem é o povo escolhido no Antigo Testamento por Deus? Os judeus, ok? Então, aqui está falando do casamento do cordeiro. O cordeiro vai casar com quem? Na linguagem do Antigo Testamento, com o seu povo, que no Antigo Testamento eram os judeus. E hoje, o cordeiro vai casar com quem? Cristo vai casar com quem? Com a igreja. Nós somos a noiva do cordeiro. Então, aqui estava falando, e eles estavam pensando em quê? Nos convidados desse casamento eram quem? Os judeus. Tá bom. E aí, vamos continuar. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. No entanto, todos a uma começaram a excusar-se, a se desculpar, inventando o quê? Desculpas e desculpas até lícitas, falando, olha, eu não vou poder ir. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por desculpado. Olha, acabei de comprar um campo. Nossa, eu estou doido para ver o campo que eu comprei. Eu preciso ir lá ver. Gente, aqui Jesus começa a falar de algumas coisas que impedem nós, seres humanos, de ter uma comunhão real, verdadeira, íntima com Deus. E aqui, Jesus começa, numa parábola, a explicar quais são esses motivos que nos atrapalham a ter uma intimidade com Deus. E aqui Jesus fala, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Se a gente fizesse uma analogia para hoje em dia, o que será que a gente podia adquirir de coisas materiais que a gente colocaria na frente de ter uma comunhão com Deus? Ah, boa coisa. Ter comunhão com Deus. Nós podemos ter essa comunhão em casa? Sim, mas o que a palavra diz sobre vida congregacional? Portanto, congregai-vos, não façam como os demais. Nós somos o corpo de Cristo. A nossa reunião traz uma presença mais intensa de Deus aqui, não tenha dúvida. O que a palavra de Deus fala? Onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Ah, pastor, mas eu sozinho, na minha casa, o Espírito Santo habita em mim. Verdade. Mas o Senhor não iria falar isso na reunião dos santos, se não houvesse um poder maior, uma presença mais evidente, significativa disso. Então, o que a gente pode adquirir desse mundo que poderia nos atrapalhar de vir, por exemplo, de ir para a cela, de vir para a igreja? Ah, eu comprei um carro novo, eu vou experimentar esse carro novo. Nem queria ir lá em Goiânia, não, eu vou lá passear, vou lá experimentar o carro na BR. Geraldo, comprei outra moto Harley Davidson e quero testar aqui na BR 070. E não, o pastor vai entender, minha fé está firme, eu estou firmado na fé, mas está um domingo só, não tem problema nenhum. Não, hoje cela, não. Interessante, gente, que Jesus aqui está trazendo um pouco de o quê? De posicionamento perseverante em coisas que você acorda com Deus. Como assim, pastor? Se você está nessa igreja, grão de mostarda, vamos pegar grão de mostarda, que nós temos algumas coisas essenciais.
Nós temos celebração, nós temos célula, nós temos encontro nacional, nós temos escola de ministério, nós temos sociais, nós temos algumas coisas. Nós não passamos a semana na igreja, não. Mas nós temos algumas coisas. Então, a palavra de Deus, lá em Mateus 18, 18, diz o seguinte: tudo que ligardes na terra será ligado aonde? No céu. Ou seja, você tem um compromisso com esses eventos. Você quer ver? Tem igreja que tem culto todos os dias. Não é o nosso caso, mas também não está errado. Se você participa dessa igreja, qual que é seu compromisso? Ir ao culto todos os dias. Você não fez uma aliança com aquele povo que está ali? Então, gente, às vezes a gente releva isso. E a gente não pode. Olha, continuando, o que Jesus fala nesse lado, que eu, como já disse no começo, muito me chocou. Por quê? Porque, para mim, graça era sinônimo de liberdade, e hoje ainda é. Só que por eu ser do lado muito de liberdade, eu levava a graça do Senhor de liberdade para libertinagem. Eu achava que não precisava ter tanto compromisso assim. Eu sou uma alma livre. O Senhor me libertou. Eu não tenho mais tanto compromisso. Isso é dos cristãos tradicionais. Isso é do povo que é ortodoxo, radical. Olha o que Cristo continua a dizer no versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo que te me tenhas por escusado. Eu mandei construir lá em casa uma piscina. Agora domingo eu vou tirar para experimentar essa piscina o dia inteiro. Vocês estão conseguindo captar onde que eu quero chegar? E o que Cristo está falando? Olha a terceira que Jesus fala. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Casamento era sagrado naquele contexto judaico. A pessoa que casava ficava livre do militarismo por 1 ano. Se eles entrassem em guerra, os que eram dispensados eram aqueles que tinham casado. Mas Jesus aqui não o libera de ter intimidade com Ele. Então, mesmo quando você casar, lembre-se, a sua lua de mel precisa estar, na sua lua de mel precisa estar presente a intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Férias, você pode tirar férias, mas você não tira férias de Deus. O seu trabalho, quem está trabalhando dia de domingo, você, o que acontece? Precisa pedir a Deus para que o seu chefe te mude de horário e você colocar as suas condições para trabalhar. Olha, eu não trabalho domingo à noite. O adventista do 7º dia trabalha dia de sábado, gente? Não. Todos estão morrendo de fome? Não. Por quê? Porque sentaram para conversar. Olha, eu não trabalho dia de sábado. Agora, domingo ainda é mais fácil ainda. Porque já que o Brasil é um país católico e nós guardamos o domingo como um país católico, o que acontece? Normalmente poucas coisas acontecem de domingo, mas existem exceções. Mas na exceção que estiver te atrapalhando a servir ao Senhor Jesus, se posicione. Gente, um pouquinho que eu li isso na época, eu parei e falei assim, mas eu sou tão liberal, eu acredito numa graça mesmo, de liberdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada, então não pode me dominar? Beleza, então sou uma alma livre. Opa, esperem um pouquinho. Para você participar da ceia de Jesus, que significa intimidade com Ele, você precisa se posicionar.
Se posicionar. Hoje é dia de célula. Chegou visita. Você não me avisou que vinha hoje? Hoje eu tenho um compromisso com as coisas de Deus. Você está convidado para ir comigo. E se a pessoa ficar chateada? Poxa, ela quase nunca veio na minha casa, ela é de Goiânia, veio cá, saiu de lá só para vir aqui. Deus tirou ela de Goiânia para vir aqui na sua casa para você levar ela para a célula. Eu creio assim. E sobre isso, no próximo texto que nós vamos ler, fala sobre isso. Se você não amar a Deus acima do seu pai, mãe, filho e irmãos, você não é digno de ser chamado discípulo. Nós temos de nos posicionar no reino de Deus. Meu primeiro passo de manhã é pensando em Deus. Minha primeira coisa que tem na minha mente e no meu coração é Deus. Deus é a pessoa mais importante na minha vida. Se eu não tiver isso no coração, a minha vida vai ser perdida. Eu amo muito a Roseli, amo os meus filhos, mas eles não estão na frente de Deus na minha vida. Vamos supor que a Roseli fala assim: eu não quero saber mais de Deus, não vou mais para a igreja, queria que você não fosse, que senão vou separar de você. Foi um prazer. Gente, infelizmente, isso é um pouco dramático, mas é só para colocar, não o desprezo pela Roseli, mas sim a firmeza para com Deus. E a gente precisa ter um pouquinho mais de sangue na veia, na questão de Deus, sangue nos olhos, na questão de Deus, se posicionar firmemente. Você já se perguntou, o que tem atrapalhado você a ter uma intimidade verdadeira com Deus? No ano de 1990 e alguma coisa, 6, eu acho, eu estava muito ligado na televisão. E nós morávamos de 7 a 99. Naquela época a televisão era um bicho caro, viu, gente? Era uma outra história e tal. Aí eu coloquei uma televisão na sala, e minha vida sempre foi muito corrida. Então eu chegava, já ligava a televisão e pronto, para ali era toda a minha atenção. E Deus, quem quiser trazer uma água para mim, eu fico agradecido. E Deus tocou no meu coração: tira a televisão. E o que é que nós fizemos, bem? Ficamos sem televisão 2 anos. 2 anos eu tirei a televisão. O povo chegava lá em casa, principalmente os parentes, e perguntava: cadê sua televisão? Eu falei assim: não, eu tirei, está me tirando a minha atenção em algumas coisas, família, Deus e tal. Você está muito radical. Você está fanático. Podia até ser, mas aquilo estava atrapalhando a minha comunhão com Deus e com a minha família. Quem dos meus parentes que está aqui lembra dessa época que eu estava sem televisão? Você também, Alto? Obrigado. Gente, foi uma crítica, principalmente dos meus. Mas eu tinha que me posicionar. Ou era televisão, ou era Deus. O que tem te atrapalhado? O que tem tirado a sua perseverança na intimidade com Deus? É televisão? É internet? É jogos? É zap? É o que é? É falta de leitura da Bíblia? É falta de um tempo de comunhão com a sua família em torno de Cristo? É falta de um devocional de manhã, ler um versículo bíblico, orar? O que é que tem te atrapalhado? É a cama do seu comodismo? O que é?
São os amigos? Nós precisamos ver o que tem te atrapalhado. E aqui, continuando, no versículo 21, voltando o servo, contou, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: quem é o dono da casa? Cristo. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Sabe quem são esses aqui? Na interpretação judaica mesmo, são os publicanos, os cobradores de impostos e os pecadores judeus. São esses. E continuando, depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ou seja, chamou todo mundo que era excluído do povo de Israel para a ceia do Senhor. Ou seja, chamou aqueles que não iriam participar da ceia. E falou: ainda há lugar. E aí? Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Esses aqui já são gentios, povo que nunca imaginava ser chamado para bodas do Cordeiro, para o casamento, para a reunião com Cristo. Agora eu quero que você abra um parêntese aí. E obriga a todos a entrar. Quem lembra da Inquisição Católica? Você sabia que a Inquisição Católica, que durou do século V, VI até o século XV, ela foi baseada em coisas positivas? Sabiam disso? Matava, obrigava, chicoteava, mas com coisas lícitas. Como assim, pastor? Santo Agostinho, que é o Agostinho de Hipona, que era bispo de Hipona, um respeitado entre os católicos e os evangélicos, ele usava esse texto para justificar a Inquisição. E obriga a todos a entrar. Ele achava que a obrigação fazia parte dos planos de Deus para que as pessoas pudessem povoar o reino de Deus. Ele era muito sadio para o seu contexto, Santo Agostinho. E tem muitas coisas de Santo Agostinho que nós, evangélicos, cumprimos à risca. Você cumpre mesmo sem saber. Mesmo que você não goste do título Santo Agostinho, você segue muitas coisas de Santo Agostinho. E são coisas sadias e verdadeiras. Mas nisso daqui ele pisou na bola feio. Sabe por quê? O que nos constrange a seguir a Jesus? O amor. Não é isso que fala lá em Coríntios? É o amor de Cristo que nos constrange. Mas, fecha parênteses, vamos deixar Santo Agostinho para lá, mas é só para você ter essa noção de que homens santos, homens sadios, também erram. Tá bom. Assim, pois, no 33, não é isso não, perdão. 24, né? Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Ou seja, na hora que o Cordeiro vier, nas bodas do Cordeiro, mediante a isso daqui, alguns teólogos acham que os judeus não estarão nessa primeira leva. Os judeus aceitarão Jesus depois, mas aí já é briga teológica. Então, nesse primeiro texto que a gente separa em três, mas na realidade é um só, o que nós podemos tirar? O que nos atrapalha a ter uma intimidade com o Senhor, a ceiar com o Senhor? O que te atrapalha? É seu filho? Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor. Aí o Senhor vai te dar um filho. O que acontece? Você começa a idolatrar o menino. Aí não pode ir na igreja, não pode acordar de manhã para ir na igreja porque o menino está novo demais. Não pode ir para não sei aonde que é o menino. Não pode, é igual o trabalho. Senhor, me dá um trabalho. Senhor, me dá um trabalho. Aí o Senhor dá o trabalho,
O que acontece? O trabalho te consome todo o tempo. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não congrega mais com os irmãos. Lembram daquele detalhe que a gente estava até falando lá com o seu Antônio, lá no social? Lembra que teve faltou a palavra aqui, eu não sei se é uma endemia, ou mais uma infestação de cobras no deserto, quando o povo estava saindo do Egito para a terra prometida. Cheio de cobra, picava todo mundo. E aí o povo começou, Deus nos livra da cobra, Deus nos livra da cobra, Deus nos livra da cobra. Deus fez o quê? Mandou fazer o quê? Uma serpente de bronze. E pôr ela em cima do caniço, do pau lá em cima, para quem olhasse para aquela cobra, fosse curado, não morreria com a picada da cobra. Beleza. Aquela cobra era para significar no futuro, Jesus Cristo no madeiro. Aí, acabou a infestação de cobra, tiraram a cobra de bronze e fizeram o que com ela? Guardaram. Beleza. Chegou na terra prometida, então, nós estamos precisando de Deus. Tirar a cobra prometida, tirar a cobra de bronze lá de dentro e começar a quê? A adorar a cobra. Cobra de bronze, boazinha, cura minhas feridas. A cobra chamava Neustã, só para vocês saberem. Ou seja, uma coisa que eles pediram tanto para Deus para serem curados, de repente o quê? Está servindo de estorvo, está servindo de pedra de tropeço. Para quê? Para eles terem intimidade com Deus. Senhor, me dá uma esposa, Senhor, me dá uma esposa. Dá a esposa, aí fica lá, todo dia, lá só paparicando a esposa e nada de servir a Deus. Senhor, quero passar no vestibular. Senhor, passa no vestibular. Deus já não tem mais importância na sua vida. Gente, estão entendendo? Um pouquinho de compromisso firme com o Senhor não faz mal nenhum. Estou sendo irônico. Nós precisamos ter um compromisso firme, arraigado no Senhor Jesus. Nada desse mundo material, nada de pessoas podem estar no primeiro lugar da nossa vida. Versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando, lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrecer seu pai, sua mãe, a mulher, e filhos, e irmãs e irmãos, e ainda sua própria vida, não poderá ser o meu discípulo. Já falamos sobre isso, só não falamos sobre a sua própria vida. O que é aborrecer sua vida? É levantar de manhã, frio, chuvoso, e você ter que vir para a igreja, congregar. É você chegar do trabalho cansado, suado, discutiu com o chefe, o carro furou o pneu, você teve de trocar no meio da pista, tudo o contrário, e você lembrar, hoje é dia de célula. Isso é aborrecer sua vida e você ir. Olha, quantas pessoas, eu vou falar com propriedade, aqui eu creio que quase 100%. Quantas pessoas já teve dificuldade de ir para qualquer evento de Deus e foi contrariado e voltou satisfeito? Quantos aqui? Deixa eu ver se eu não estou errado. Eu sou o primeiro a levantar a mão, viu, gente? Porque muitas vezes eu já fui como, a gente usa como boi ao matadouro. Não quero ir. Você vai, o Senhor fala com você, você fica alegre. Mas você foi por amor? Não, você foi por compromisso. Porque você sabe que você tem um compromisso em amor, mas você foi. Aí quando você sai de lá, você sai alegre. Fala, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Gente, você fazer as coisas com compromisso não é a melhor das intenções, não é. Fazer por responsabilidade, fazer por compromisso, mas você fez, você faz. Qual é a melhor das motivações? Eu vou porque eu amo Jesus, independente do jeito que eu estou. Mas nós somos humanos,
Tem dia que você está cansado, eu não quero ir, mas você vai por obrigação. E olha, com o passar do tempo, acaba essa ida por obrigação. Você vai só por amor. Lembram quando eu expliquei aqui do interesseiro com a pessoa que tem interesse? É a mesma coisa. A pessoa vem por interesse. Por ser interesseira. Mas aí o quê? Acaba apaixonando a Jesus. Aí ela já deixa de vir por interesse e vem só por amor a Cristo. Então, aquele compromisso que você tem com Deus, não abra mão dele. Se posicione, se firme. Eu tenho um compromisso, eu não quero ir, mas eu vou assim mesmo por causa de Jesus. Lá em Provérbios fala assim: não votes para Deus, mas se voltar, não demores a cumpri-lo. Você não está tratando com um homem ou uma pessoa qualquer. E não estou falando isso para você ter medo da ira de Deus sobre a sua vida, não. É porque Deus é Deus Todo-Poderoso. Então, gente, nessa questão de compromisso, até da sua vida. E Jesus aqui ainda continua. Você não pode colocar as outras pessoas na frente, nem a sua própria vida. Aí ele continua. Olha aqui o que ele fala. Lá no 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Toma a sua cruz, meu irmão. Pega as dificuldades da sua vida, coloca diante de Jesus e continua andando. Amém. Quem para no deserto, o que acontece? Morre de sede. Pega a sua cruz. Gente, eu já fui muito assim. Eu discutia com a Roseli na sexta, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era o seguinte: domingo eu não vou na celebração. Tinha qualquer problema no consultório de manhã cedo, já pensava, hoje eu vou desmarcar a célula. Isso é não pegar a sua cruz, é se desanimar, é parar no meio do caminho, é cair. Temos de priorizar as coisas de Deus, e a vida não é fácil para ninguém. Mas o meu irmão, olha, o pasto do vizinho, como é que é, Geraldo? Sempre é mais verde. Mas todo mundo passa pelas lutas. E ainda como diz o adágio popular, Deus dá o frio conforme a cobertura. Não haverá pecado, não haverá empecilho maior do que você possa se posicionar para não afastar de Deus. Pastor, mas essa semana foi do cão. Misericórdia, meu irmão. O cão pode até ter se levantado. Então você fala assim: essa semana foi o levante do cão e a vitória do meu Senhor Jesus. Gente, nós precisamos entender algumas coisas. E aproveitando esse momento, nós não lemos, mas antes dessa passagem, toda está falando de ceia, de festa, de muita coisa. Vocês acham que Deus ia colocar a festa das bodas do Cordeiro, a intimidade com Deus, com festa, com banquete, com alegria, se era para a gente ser um povo carrancudo, cara fechada? Não, cuidado se você é um cristão carrancudo. Seja alegre, seja uma pessoa que transmite esperança e alegria para as outras pessoas. Tudo bem, não, pastor, continua do meu jeito. Meu irmão, levanta essa cabeça que o Senhor é contigo. Varão, vamos usar, né, nas canelinhas de fogo, varão, o Senhor é contigo, você é um homem de fogo. Uai, se posiciona. Se posiciona. Alegria, festa. Olha, gente, de pessoa sadia, igual eu falei sobre Agostinho de Hipona aqui, John Wesley também era, sabe? E ele construiu uma escola de tempo integral para as crianças. Olha que bênção. Só que lá ele proibiu brincadeiras, jogos, e as crianças tinham que levantar 5 horas da manhã,
ficar 1 hora no devocional e depois de cumprir suas obrigações. E ele ainda dizia assim: criança que brinca e adulto que sorri não pertence ao reino de Deus. Ô meu pai, ô papai. E era um homem sadio, viu? Eu acho John Wesley muito sadio, de poucas coisas que ele errou, essa eu creio que foi uma delas. Homem que sorria não era homem de caráter. Criança que brincava, que jogava, era criança que iria ser viciada e descompromissada no futuro. Oh, papai. Então, gente, a gente precisa ter uma fé sadia. Sadia, com liberdade, mas com responsabilidade. Não transforme a graça libertadora do Senhor Jesus em falta de compromisso, em libertinagem. Querem ver? Deixa eu contar uma história para vocês. De repente, Jesus fala assim: vão para Jerusalém, que eu encontrarei vocês lá. E aí nós fomos para Jerusalém. Chegamos lá, o que aconteceu? O Espírito Santo visitou todo mundo. Línguas de fogo, pessoas falando línguas estranhas, chamas na cabeça, e o Espírito Santo ali, bombardeando a gente alegre, festejando. 4.000 aceitaram Jesus, 7.000 aceitaram Jesus, o Espírito Santo fazendo prodígio, o Espírito Santo fazendo milagres, coisas lindas acontecendo. A comunidade era uma só, todos tinham tudo em comum. Conforme as pessoas iam tendo necessidade, um vendia sua propriedade, o outro dava suas economias, e assim foi acontecendo. Foi ou não foi? Uma alegria, liberdade, o povo judeu, cheio de ritos. Começaram a ver outra coisa. 5, 7, 12 pessoas, 12.000 pessoas aceitando a Jesus. E de repente aparece quem? Safira e Ananias. Ah, essa liberdade no Senhor é boa demais. Tá, eu vou vender meu campo e vou dar um pouco. Vender o campo. Exemplo, tá, gente? Por 10, guardaram 5 no bolso e deram o quê? 5 para Pedro. Primeiro foi Ananias, chegou lá, Pedro virou para ele: Ananias, quem te levou a mentir para o Espírito Santo? Você vendeu sua terra por 5 mesmo? Foi. Ali os pés daqueles que vão te enterrar. Pluf. Veio Safira. Safira, Ananias falou que vocês venderam por 5. Por quanto que vocês venderam? 5. Ali estão os pés daqueles que já enterraram seu marido. E ela, puf. A gente não brinca com Deus. Não por causa de temor, com medo de Deus nos matar. Mas Deus é justiça e é amor. Se Deus te ama, Deus também é muito justo. O Espírito Santo nos trouxe liberdade, não bagunça, libertinagem. Eu creio que esse episódio que muitos teólogos discutem sobre Safira e Ananias, por que está inserido naquele contexto, é justamente para mostrar isso. Toda aquela alegria no Espírito Santo precisa ter verdade, seriedade, prioridade. Não tente enganar o Espírito Santo, nós não conseguimos. E aí termina falando sobre o sal. Se o sal se tornar insípido, se o sal deixar de ser salgado, vira o quê, gente? Uma areia, um pozinho. E o que é que fala aqui? Vamos ler no 34? O sal certamente é bom, caso, porém, se torne insípido. Ou seja, gente, se nós perdermos o valor como cristão, perde tudo. Querem ver uma coisa? Felipe, quando você quis casar com a Isabela? Ah, depois das vergonhas em público, a gente fica mais firme. Ah, não, esquece, você está desmulherado aqui. Vandeco, quando você quis casar com a Bruna, o que você pensou na primeira coisa? Preciso comprar uma casa.
Ok? Não é? Hã? E tem que ter o que também? Um emprego para sustentar a mulher. É ou não é? Quando você vai arrumar um emprego, você vai arrumar um emprego lá em Manaus, morando aqui em Brasília? Não, você pensa o quê? Eu preciso arrumar um emprego perto de casa, para eu não gastar muita gasolina, que seja viável para mim e tal. Gente, as pessoas aceitam Jesus e acham que é brincadeira. Você, para seguir a Jesus, você tem que ter o quê? Planejamento na sua cabeça. E é isso que Jesus também fala. O homem que vai construir uma torre, precisa saber se tem dinheiro para construir a torre. Se vai à guerra, tem que saber se tem homens necessários para a guerra. E você, para servir a Jesus, você tem que saber que você vai demandar esforço, que você vai ter que ter algumas responsabilidades, algumas obrigações com Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Não, eu vou servir a Jesus e está tudo certo. Tá não, gente. Tinha um mestre falando e tal, antigo e tal, e aí um filho de um aluno dele falou: nossa, meu pai foi aluno desse cara, olha, meu pai estudou com ele, meu pai, e falando para todo mundo. E ele chegou, virou para o mestre e falou assim: mestre, meu pai já foi seu discípulo. Aí o mestre: quem foi seu pai? Ah, fulano de tal. Ah, seu pai pode ter assistido muitas aulas comigo, mas ele nunca foi meu discípulo. Você pode seguir a Jesus sem ser seu discípulo. Você pode vir para a igreja sem ser discípulo de Jesus. Você pode, vocês querem ver? Você pode ir para um acampamento de guerra e não ser um soldado. Pode, você pode lá estar fazendo comida, você pode ir lá estar curando as pessoas, lá como médico, enfermeiro. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é um discípulo de Jesus? Você sabe o que é um discípulo de Jesus? Discípulo é aquele que se compromete com Jesus. Todo mundo sabe da história do ovo e do bacon, do envolvimento e do comprometimento. Você está envolvido com Jesus ou você está comprometido com Jesus? Por exemplo, no omelete, o ovo está comprometido ou envolvido? As duas coisas, mas é o ovo. Não, calma. Ele está comprometido, o ovo foi quebrado no omelete. Agora, a galinha está comprometida com o omelete ou envolvida com o omelete? É envolvida, porque ela não deu a vida pelo omelete. Ela deu o quê? Só o ovo, botou e continua vivo. O bacon não está envolvido e comprometido com o omelete? Sim. E o porco? Está envolvido ou comprometido? O compromisso dá a sua vida. O bacon, para sair do porco, o porco precisa de morrer. Então, você está envolvido com Cristo ou você está comprometido com Cristo? Você é galinha ou é um porco? Quem é um porco aqui? Levanta a mão, nessa questão de compromisso. Sabia que essa igreja era formada por palmeirenses. Obrigado, viu, o Herbert, sabia que você ia levantar a mão. Então, gente, essa é a diferença da galinha e do porco no envolvimento e no comprometimento com as coisas de Deus. Tem gente que vem, vai na cela, vai no encontro, mas não tem um compromisso com Deus. Nós precisamos ter compromisso com as coisas de Deus. E se você, como cristão, não tiver compromisso com as coisas de Deus, você vai perder o seu teor de cristão. Você vai perder a sua característica de cristão. E aqui Jesus fala para que serve quem perde a sua característica. Não serve para jogar fora e não serve nem para o lixo. Interessante esse texto, começa falando bem, né? Começa falando das coisas que nos tira da intimidade com Deus, que a gente prioriza o mundo. Depois fala de quem a gente
a gente mais valoriza pai, filho ou a gente mesmo, e depois fala do valor do cristão, ser sal, ser luz. Eu acho que está na hora da gente tirar um momento agora e falar, Senhor, eu não só quero ser envolvido, porque todos que estão aqui hoje, todos estão envolvidos com o reino de Deus, porque você saiu da sua casa e veio para cá, você está envolvido, você ainda não deu sua vida. Agora, quantos deram a sua vida por Cristo aqui? Tem muitos, mas tem alguns que ainda não se comprometeram totalmente com Cristo. Então esse é um momento que de repente da gente fazer uma autoavaliação e falar, Senhor, me perdoa por só estar envolvido. Eu, além de envolvido, eu quero dar minha vida pelo Senhor.